Bom, queridos, 10 respostas de um pós-tribulacionista. Pós, a palavra quer dizer após, depois da tribulação, para aqueles que creem que o arrebatamento do povo do eterno, né, chamada igreja, como chamam, será depois da grande tribulação. Mas esse vídeo, esse estudo é uma resposta a outros vídeos de pré-tribulacionistas, ou seja, antes, né? Antes da tribulação, ou seja, uma corrente teológica que ensina que os crentes serão retirados da terra, serão arrebatados para o céu, antes que ocorra a grande tribulação. Antes que venham todos os eventos do Apocalipse, antes que aconteçam os sinais, né? Então, há uma linha teológica que defende esta visão. E esta explicação religiosa, ela advém de um tempo muito recente, não faz muitos séculos que isso começou a ser adotado. Isso surge no século XIX, mais ou menos, com um padre chamado Francisco Ribeira, que foi o criador, né, do pós-tribulacionismo, em dizer que os crentes não precisam se preocupar com... Os crentes não precisam se preocupar, aliás, o criador do pré-tribulacionismo, os crentes não precisam se preocupar com as profecias e com o Apocalipse, porque já terão sido levados mesmo, então nós vamos responder as 10 perguntas. Uma coisa importante, antes de começar qualquer estudo, nós temos que adotar uma verdade, mesmo que seja inconveniente. Por exemplo, seria muito mais aprazível e cômodo para nós acreditarmos que seremos arrebatados, não precisamos se preocupar com uma vida de sobrevivencialismo, uma vida de preparação, uma vida de sair do sistema. Nós não precisaríamos estar preocupados com nada, porque afinal Deus vai cuidar de tudo, né, como dizem, e só precisamos confiar. É muito mais cômodo para mim seguir esse tipo de orientação do que acreditar que realmente o mundo já está entrando numa grande crise, que nós estamos com um pé dentro da grande tribulação, uma terceira G para explodir em todo mundo, né? A guerra final, e aí nós temos todos os eventos envolvendo o Apocalipse se formulando. Nós temos a imagem da besta se formulando, o espírito do anticristo já está aí, o falso profeta já está trabalhando, e nós vemos o satanismo crescendo e as sociedades secretas implementando sua agenda. Então, é muito mais cômodo para a natureza humana se iludir que vai escapar de tudo isso e não se preocupar com nada. Por outro lado, todo servo do Eterno no passado passou por tribulações, por provas, por dificuldades. Veja a vida de José, uma vida de traição por parte dos seus irmãos, depois foi escravo, vendido como escravo na casa de Potifar no Egito e depois foi para a cadeia, acusado falsamente pela mulher de Potifar. E aí você vê os homens do Criador, Jó, Daniel, vemos a vida dos apóstolos, todos eles tiveram uma morte trágica no fim. Decapitados, afogados, crucificados, e toda sorte de aflições foram impostas sobre eles, e todo o povo do Eterno desde sempre, o povo de Israel, sempre sofreu. Nós vimos a grande Inquisição perseguindo os próprios cristãos, né? A igreja perseguiu os próprios cristãos verdadeiros. Nós vemos tudo o que está acontecendo no Oriente Médio nesse minuto. Lá tem cristãos sírios, tem cristãos egípcios, tem cristãos nos países islâmicos que estão sendo perseguidos, mutilados, estuprados, estão sendo assassinados, afogados, queimados. Cadê arrebatamento para eles?
Cadê vida fácil? Eles já estão na grande tribulação, meus irmãos. E querendo ou não, ela chegará aqui também. Mas vamos lá. Primeira pergunta dos pós-tribulacionistas, aqueles que seguem uma escatologia que fala de comodidade e de facilidade no cenário profético final. Primeira pergunta que eles fazem a todos os pós-tribulacionistas. Se a igreja não participou das primeiras 6 semanas de Daniel, por que ela participaria da última? Então, a pergunta dá a entender que a igreja não faz parte da profecia da última semana de Daniel, só das 6 primeiras. Isso se baseia nas palavras de Daniel 10:14, que diz: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, ou seja, o povo de Daniel nos últimos dias, nos derradeiros dias. Então, a pergunta é, quem é o povo de Daniel? Alguém vai dizer assim, Daniel era judeu, portanto, essa profecia é só para os judeus. Meus queridos, esse é um ledo engano, porque para o Criador não há acepção de pessoas quando se trata de salvação. O próprio livro de Gálatas deixa claro, 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um no Messias. Não tem judeu, não tem gentio. A igreja, a palavra igreja, que eles trouxeram do eclésia, chamados para fora, ela vem de congregar, reunir. E no seu original hebraico é carral, é uma congregação. Igreja é simplesmente reunião de pessoas, não é um templo, não é uma catedral, não é religião, denominação, é uma reunião, seja de judeus ou seja de gentios que creem no Messias e abraçam a aliança. Efésios 2:14 também deixa isso reforçado. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, ninguém pode dizer, a noiva é a igreja, os cristãos do Ocidente. E não é o judeu. Como se o Messias veio primeiro para os da casa de Israel e posteriormente para as ovelhas perdidas, que são as tribos dispersas, como nós, que somos descendentes de Abraão. Temos uma herança sanguínea. Nossos ancestrais eram hebreus, de um jeito ou de outro, porque a promessa de Gênesis 12 diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, é um equívoco dizer que a igreja não participou nem das primeiras 6 semanas e porque participaria da última, porque judeus sempre foram igreja também do Eterno. Vamos em frente. Segunda pergunta que é feita. Se Mateus 24:16 diz respeito à igreja, eu devo me mudar para a Judéia para poder fugir para os montes quando o anticristo atacar Jerusalém? O que farão os crentes que moram em lugares planos? Veja só, pergunta. É meio tosca essa pergunta, porque a marca da besta, por exemplo, ela não será imposta só em Jerusalém. O Apocalipse 13 deixa muito claro que será posto sobre todo homem, servo ou escravo, rico ou pobre, será imposto sobre toda a terra. E em Lucas 21, 20 e 21 explica sobre a questão que envolve a fuga, não só se aplicando a Jerusalém. Olha o que ele diz. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, não é só em Jerusalém, em toda a Judéia, o território que correspondia ali ao domínio israelita, né, antigo. Fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade. Aí, veja, ele cita as cidades. Saiam. E os que nos campos não entrem nela. Então ele cita não só Jerusalém, ele cita Judéia, ele cita a cidade e cita os campos. O Apocalipse 3:10 diz que a tribulação há de vir sobre todo o mundo.
Apocalipse 7 é muito claro, verso 13 em diante, que vai haver uma classe de pessoas que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, os crentes, eles passarão pela tribulação, não só os que estiverem na Judéia, em Jerusalém, mas os que estiverem no meio da cidade e os que estiverem no campo. Vão haver remanescentes em todas as partes do mundo. Nós vamos já mostrar isso dentro das profecias, como eles serão reunidos pelo Eterno. Muito bem. Em Mateus 24, 20, terceira pergunta. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Que diferença isso faz para um crente africano ou brasileiro? Então veja só. A capciosidade da pergunta. Se o Messias falou sobre não fugir no sábado, nem no inverno, ele não falou isso para cristãos, digamos assim. Não falou isso para nós brasileiros ou africanos, ele falou para judeus somente. Veja, queridos, Mateus 24, 20 é quando o Messias narra os acontecimentos proféticos finais em relação aos eventos que precederiam a sua vinda. E ele fala da fuga se referindo a um tempo ainda distante do seu. Porque, por exemplo, essa fuga só ocorreria veja bem, essa fuga só ocorreria aproximadamente 39 anos depois dessa profecia, quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Então ele está falando para os seus discípulos, que continuavam obedecendo a Torá, continuavam guardando a aliança e guardando o Shabat, o sábado de descanso. Vamos entender por que o Shabat, o sábado, é também um mandamento para os discípulos do Salvador, o Messias. Marcos 2,27, o Messias respondeu, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Se o sábado fosse apenas para judeus, ele teria dito, o sábado foi feito para o judeu. Ele não teria generalizado a raça humana, dito homem. Em Isaías 56, 6 e 7 é uma profecia para os últimos dias, inclusive, traça o perfil dos fiéis e dos falsos religiosos cães gulosos. E ele fala quem são os cães gulosos e aqueles que estão relacionados ali na profecia. Ele diz, e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos. Todos os que guardarem o sábado, não profanando. Estamos falando aqui dos filhos dos estrangeiros que guardassem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Shabat não é só para o judeu. O descanso merecido de todo filho do Criador, ele é para todos os homens. Você trabalha 6 dias e descansa 1, o 7º. Quarta pergunta. Se a igreja ficará na terra durante a grande tribulação, para onde seremos arrebatados? Já que após sua vinda visível, Jesus ficará na terra por 1000 anos. E aí a segunda pergunta é, Jesus ficará na terra por 1000 anos? Resposta, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. O Messias vai voltar e vai se assentar no trono da sua glória. Onde é esse trono que o Messias virá para se assentar? É no céu? Onde fica esse trono? Onde é que ele vai reger com vara de ferro? É o céu, que ele vai reger os anjos com vara de ferro? É isso? Ele vai reger os santos também com vara de ferro? E os santos vão reger também quem com vara de ferro? É coerente, é lógico que não. Isaías 11, 10 a 12, note esse texto. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios.
E o lugar do seu repouso será glorioso. Então, onde o Messias se assentar, ele vai dizer onde será glorioso. E ele se refere ao Messias como a raiz de Jessé, o herdeiro de Davi, do trono de Davi, aquele que reinará o mundo, o reino que não terá fim. E aí ele diz: e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte. Aonde é que ele vai levantar o estandarte? É no céu? Entre as nações, meus queridos. Preste muita atenção, por favor. Porque a teologia da substituição quis encobrir essas verdades. Ah, nós vamos reinar no céu. Ah, porque a igreja vai ser levada para reinar no céu. Preste muita atenção. O Messias vai levantar o seu estandarte entre as nações, em Jerusalém, no local hoje que se chama Israel. E ali o profeta diz que ele ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. A resposta está aqui. Entre as nações. Está aqui a resposta. Então, nós seremos arrebatados ou levados pelos anjos para os ares e o Messias descerá em Sião, no Monte Santo, em Jerusalém, para reinar com os santos. Próxima pergunta, quinta. Se a sétima trombeta do Apocalipse é a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, por que só ela é chamada de trombeta de Deus? As outras não são de Deus? É outra pergunta, que misericórdia. É óbvio que todas as trombetas são intervenção divina. Não é só a sétima. Quer ver? Mateus 24, 31 dá um entendimento mais prático. Diz que ele enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, como em todas as trombetas são seus anjos que tocam as trombetas. Basta ler lá o Apocalipse 8 e 9. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que é o próprio Messias que vai tocar a sétima trombeta, juntamente com os anjos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Então veja, ele desce do céu com alarido. São os anjos tocando as trombetas. E ele tem a trombeta do Pai e ressuscita os santos na sétima trombeta apenas. Não na sexta, não na quinta. Por isso que não vai haver arrebatamento antes das trombetas, antes das 7 pragas do Apocalipse. Sexta pergunta. Se a sétima trombeta é a última, por que a tribulação não termina no capítulo 11? Eu creio que ele se refere ao Apocalipse. Meus queridos, o Apocalipse é um livro que apresenta uma certa profecia e depois repete, novamente adicionando mais detalhes às mesmas profecias. Você tem 7 igrejas, você tem 7 selos, você tem 7 trombetas, que são profecias que estão ocorrendo simultaneamente. São eventos que, quando acontecer a sétima igreja, também ocorre a sétima trombeta e o sétimo selo. Isso é muito óbvio. Existe até um estudo que já foi feito, né, mostrando o paralelo entre esses eventos. Mas em Apocalipse 11, 15 a 19 diz o seguinte: e o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Veja a descrição da sétima trombeta. Se não é a descrição do fim de todas as coisas, conforme está em Apocalipse 11, na parte final, 15 a 19. Houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu ungido, seu Messias, Cristo. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante do Pai, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram o Pai, dizendo: graças te damos,
Senhor Todo-Poderoso, que és, que eras, que has de vir, que tomaste teu grande poder, reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão dos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então veja, não tem mais nada depois disso. Como que a grande tribulação ainda vem depois disso? Impossível, é a descrição do fim. E abriu-se no céu o templo de Deus, a arca da sua aliança foi vista no seu templo, houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, grande saraiva. Então, por que a tribulação não termina no capítulo 11? Termina sim. É porque depois, no capítulo 12, em diante, ele volta no tempo sobre a perseguição da mulher, né, que é a congregação do Eterno, Israel, desde o início, e fala até o fim, quando o remanescente será perseguido novamente. Apocalipse 12, 17. Vamos lá. Sétima pergunta. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos devem ressuscitar primeiro. Por que então não há ressurreição de mortos antes da sétima trombeta de Apocalipse, já que ela é a última? Então veja. Essa pergunta também é meio fora de contexto, porque você vai ver comigo no contexto real de Tessalonicenses que aqui, quando fala sobre quem é que fica vivo, quem é que será levado junto com os mortos que ressuscitarem, nós não estamos falando de trombeta aqui, nós estamos falando dos santos vivos. Observe. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. Então veja, o embaraço aqui, a confusão que foi feita na mente da pessoa que formulou a pergunta, né, dos pós-tribulacionistas, foi justamente o seguinte. Olha, o morto, ele ressuscita primeiro, então, por que não há ressurreição de mortos antes da sétima trombeta do Apocalipse? Já que ela é a última. É porque, meu querido, conforme a narração de Tessalonicenses, tanto a ressurreição, a primeira ressurreição, como os santos sendo levados, ocorre simultaneamente. Olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta do Pai, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram, os santos. Seremos juntamente com eles levados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui não diz que nós ficaremos para sempre no céu ou nos ares. Nós vamos ficar para sempre com o Messias, onde ele estiver. E se ele, então, assenta-se no trono de glória, em Sião, começa a restaurar aquele lugar e julgar com vara de ferro, então estaremos com ele, reinando, como o profeta Daniel bem sinalizou em Daniel 2, que os santos receberão um reino e reinarão juntamente com ele para todo sempre, no reino eterno. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oitava pergunta. Por que as bodas do Cordeiro de Apocalipse 19, 7 acontecem antes da grande tribulação? Mas eu não tem aqui dizendo que vai ser antes da tribulação. A visão de João fala no Apocalipse 19 que foi antes da tribulação. Já com uma multidão arrebatada, quando se deu o arrebatamento dessa multidão? Eu vou ler do início do capítulo 19 para que você veja que não é como está sendo dito aqui. É uma afirmativa errada. É uma informação falsa. Olha o que diz. Apocalipse 19, 1. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso eterno Criador. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou. Esse verbo está no passado.
Ele julgou a grande prostituta. Nós sabemos que a grande prostituta é um símbolo do anticristo, do falso sistema babilônico religioso. Ele julgou esse sistema. Quando João vê essas coisas, a grande prostituta já terá sido julgada. Porque o verbo está no passado, ele julgou. E ainda diz que havia, mais uma vez, o pretérito aparece aí. Havia corrompido a terra com a sua fornicação. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então veja, como que João, ele começa a descrever Apocalipse 19, falando dos feitos do julgamento da Babilônia, e que vingou já o sangue. E outra vez disseram, aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram ao Eterno, que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai nosso Deus, vós todos seus servos, vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então, você entendeu, já não resta dúvida. A esposa se aprontou, chegou às bodas, depois que ele julgou a grande prostituta, depois que ele vingou o sangue dos seus servos, depois que todos os eventos apocalípticos ocorreram. E João vê a visão das bodas do Cordeiro depois do juízo. Ok? Tal como Daniel 7 também narra. Que o chifre pequeno será julgado e então o reino se estabelece. Não é o reino se estabelece e depois o chifre pequeno é julgado, o anticristo. Não. Tudo tem uma ordem. Leia Daniel 7 na íntegra. Essa verdade vai brilhar como só o meio-dia diante de você. Vamos em frente. A penúltima pergunta é: por que nenhum pós-tribulacionista menciona o casamento judaico e a colheita de Israel na escatologia? Nem mesmo tendo Jesus usado as duas analogias na sua fala. Bom, eu não sei os outros pós-tribulacionistas, mas nós e alguns irmãos que nós conhecemos mencionam sim essas figuras que o Messias usa, e todas elas estão relacionadas às festas. Se você observar a colheita, né, nós chamamos a festa das primícias. Se você observar a questão do casamento, né, ocorre exatamente ali com as cabanas, a festa de Sucote, as cabanas, quando o Messias vem e nós vamos se reunir com ele. Por isso que é importante conhecer, queridos, a Torá, o Antigo Testamento, porque sem o Antigo você não vai entender o Novo. Nenhuma profecia é isolada, independente do Antigo Testamento. Todos os que se atêm somente ao Novo Testamento ou aos Evangelhos não compreendem a origem hebraica. De onde o Messias tirou essas lições? Senão das festas, senão dos acontecimentos e cumprimentos dos mandamentos da Torá, da lei. Tiago 1 a 4, deixa muito claro que primeiro tem que haver aprovação. Ele diz, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tendo, porém, paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, como ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha, perfeita, santa, sem que ela seja aprovada, sem que a fé dela opere paciência, e a paciência tenha uma obra perfeita, para que estejam completos sem faltar coisa alguma. Como é que a nossa fé vai ser provada no fogo, como o ouro é provado no fogo, se nós não passarmos pela tribulação? Como é que nós vamos nos achar dignos, aptos? Para isso, nós não passamos na prova. Isso não existe. Então, a ordem das festas, né, relacionadas à ceifa, à colheita de Israel, ao casamento judaico, ela é muito precisa. Primeiro você tem primícias, para então ver
o acontecimento da vinda do Messias. Nós chamamos isso de, finalmente, na festa de Sukkot, cabanas, quando os santos vão morar com o Messias, em Sião, em Jerusalém. Então vamos lá. Se em Apocalipse 14 já se fala da colheita de uvas, quando foi que ocorreram as colheitas da cevada e do trigo no âmbito profético? Cevada Nissan, trigo Sivan e uvas Ave. Bom, queridos, é importante entender todo o contexto. Tudo isso é porque não se lê um contexto. Aqui em Apocalipse 14 se fala de duas colheitas. A primeira colheita, obviamente, a primeira colheita que é mencionada é a ressurreição, a reunião dos santos. A segunda colheita, ela ocorre, mas só depois dos 1000 anos, conforme Apocalipse 20. Mas há uma distinção entre essas duas colheitas. Vamos ler. Apocalipse 14, 14 a 20. E olhei, e eis uma nuvem branca e assentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então veja, essa primeira descrição é a ceifa, é a colheita dos santos, dos justos. E aí ele vai citar a colheita das uvas amargas, do trigo, que na verdade não é trigo, é joio. Aí ele vai citar, né? Em seguida ele diz, e saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda. Agora veja a descrição do fogo. Dizendo, lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Só que essas uvas não estão maduras para serem reunidas no reino. Observe pela linguagem. O anjo lançou sua foice da terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira do Eterno. Então, o lagar da ira é os perdidos. É depois dos 1000 anos. Apocalipse 20 descreve que o fogo descerá do céu. E a Bíblia diz também no próprio livro de Apocalipse 14, no final, no verso 20, o lagar foi pisado. Fora da cidade saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Queridos, não existe arrebatamento secreto. Todos que creem no pré-tribulacionismo creem no rapto, né, numa reunião secreta, invisível. A Bíblia fala que todo olho verá. A Bíblia fala que ele descerá com alarido, que os ímpios se lamentarão quando verem a glória dele e ouvirem o som do chofar, o som das trombetas. Então não faz sentido o pré-tribulacionismo ser levado antes do tempo. Ser levado antes da ressurreição dos santos, que ocorre no final. Eu espero que você tenha compreendido, querido, claramente, conforme os textos que apresentamos. Infelizmente, alguns se recusam a aceitar toda a Bíblia, mas paciência. O que nos resta é ter fé que não importa o que passarmos nessa vida, e já estamos passando tentações, provações, tribulações, não é a grande ainda, mas nós já estamos passando, né? Basta ver o que está acontecendo no mundo. Mas seremos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Nossa verdade está nas Escrituras. Não há como entender essas verdades sem crer nas Escrituras.